Nos próximos capítulos da novela Império, todo o público vai ficar chocado com as mudanças que fizeram na novela, e o último segredo será revelado de forma surpreendente. Tudo começa na festa de casamento da Cristina, onde Silviano decide aparecer discretamente entre as árvores do jardim e diz: "Comendador de merda, você vai voltar para onde nunca deveria ter saído." Silviano pega uma arma e se prepara para dar um fim à vida do Homem de Preto. Sem saber de nada, Zé Alfredo festeja o casamento com os amigos, enquanto Silviano aponta a arma decidido. O momento é de tensão, mas de repente, Marta vai falar com Zé Alfredo e entra na frente da mira de Silviano, bem no momento em que ele ia atirar. Silviano se irrita e diz: "Marta, sempre defendendo esse cangaceiro, mesmo que inconscientemente." Silviano desiste, mas no momento em que ele sai, José Pedro consegue vê-lo e vai até a saída. Chegando lá, o filho do comendador observa Silviano indo embora e fica visivelmente irritado com a presença do homem. Mas a sua atitude vai surpreender a todos. Mais tarde, já em casa, Silviano ouve baterem na porta e diz a si mesmo: "Droga, quem vem a essa hora na casa dos outros?" Ao abrir, ele dá de cara com Zé Pedro, que diz: "Eu vou direto ao ponto, Silviano. Você pretendia atirar no meu pai durante a festa de casamento? Sim ou não?" Silviano se cala por alguns segundos, mas responde: "Sim, eu ia atirar." José Pedro pergunta: "Por que você ia fazer isso?" Silviano, muito sério, responde: "Porque era um momento único." O clima no local fica estranho, então Zé Pedro surpreende a todos dizendo: "Por acaso você ia tomar uma decisão sem me consultar? Eu te dei ordem para isso." Silviano fica tenso e diz: "Me desculpe, Zé Pedro, eu..." Nesse momento, Zé Pedro interrompe e fala: "Eu já te disse que aqui não tem nenhum José Pedro. Aqui eu sou Fabrício Melgaço." O clima entre eles fica tenso, mas algo inesperado está prestes a acontecer. Lohane está indo visitar o Silviano e chega bem na hora em que eles estão conversando. Mas antes de continuar, eu só quero te lembrar de curtir o vídeo clicando no joinha que fica aqui embaixo e aproveita para se inscrever no canal. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo sobre a novela, você vai ficar sabendo em primeira mão. Voltando às cenas, bem na hora em que chega, Lohane ouve Silviano respondendo: "Eu tenho o direito de tomar as minhas próprias decisões. Eu não sou seu empregado e nem seu capacho. Se eu decidir que o casamento seria a melhor hora para acabar com a raça do seu pai..." Zé Pedro interrompe novamente e diz: "Você devia ter me consultado antes. Afinal de contas, eu só entrei nessa história com você e com o Maurílio porque ficou acertado que eu comandaria tudo." Silviano argumenta: "E nós estamos aceitando isso, Zé Pedro." O rapaz fica furioso e diz: "Eu já te disse para não me chamar de Zé Pedro. Tenha a decência de me chamar de Fabrício Melgaço." Lohane fica espantada ao ouvir isso. Ela descobre quem é o grande inimigo do comendador, mas fica ainda mais tensa ao ouvir eles discutindo. Zé Pedro, muito nervoso, fala: "Se você tivesse atirado no meu pai ali no casamento, você seria preso. E você acha que ia aguentar a cadeia na sua idade? Claro que não. Você ia contar tudo o que sabe, que eu sou a pessoa que está por trás de tudo de ruim que vem acontecendo à minha família. E meu plano de me tornar o único dono da Império ia pras cucuia." Tenso, Silviano diz: "Você acha mesmo que eu ia bater com a língua nos dentes? Você não me conhece em nada. Eu me fingi de mordomo para sua mãe durante anos. Fui eu quem te avisei sobre o plano do seu pai de colocar a Clara no poder do Império, lembra? Quando ele levou ela pro monte e te deixou na sala, plantado como se fosse um nada. Eu avisei você, e o que você fez? Saiu correndo, feito um garotinho mimado, para debaixo da saia da mamãe, lá em Petrópolis. E o que foi que aconteceu? Você atropelou aquele bêbado." Zé Pedro fica em silêncio, enquanto Silviano descarrega toda a sua raiva. Mas do lado de fora, Lohane fica assustada e diz:
Quer dizer que o Fabrício Melgaço é o próprio filho do comendador e quer matar o próprio pai. Essa história tá cabeluda demais. Eu vou embora daqui. Lohane faz como disse e não ouve o Silviano responder. Eu fui seu mentor e te ensinei como agir para ser o novo imperador. Eu ensinei a você como ser fingido, falso e, quando necessário, impiedoso. Fui eu quem disse que você precisava abandonar o mais rápido possível a Daniele, aquela mulher desatinada. Fui eu quem disse que você precisava engravidar logo a Amanda para tirar a diferença do Lucas com 2 herdeiros. Eu que te tranquei naquela sauna para tirar todas as suspeitas da sua família sobre seus ombros e voltar para ela como um herói. E se alguma coisa deu errado, a culpa não é só minha, nem mesmo aquele álbum que a Lohane roubou. José Pedro interrompe e diz: álbum que você já devia ter destruído e não fez. Mas Silviano responde: são lembranças de um tempo em que eu fui feliz ao lado da sua mãe e não tive coragem de destruir. José Pedro se aproxima e fala: não foi você mesmo que me disse que se eu quisesse ser alguém na vida, eu deveria abandonar esse sentimentalismo barato? Silviano responde: eu digo e repito, parabéns, você aprendeu a lição. Fui fingido, traíra, impiedoso e mau. Zé Pedro se enche de orgulho e fala: e foi por isso que até hoje ninguém descobriu que eu sou o Fabrício Melgaço. Você foi meu mentor, Silviano. Me ensinou tudo o que eu precisava saber para destruir o meu pai e ocupar o lugar dele. Foi você quem fez a minha cabeça, Silviano. Mas eu nunca deixei de ser o chefe e vou continuar sendo. Por isso, você nunca mais tome uma atitude sem me consultar. Principalmente um passo tão sério como esse. Silviano pede desculpas, mas afirma: eu deveria ter feito isso. Mas aquela história do dinheiro em Petrópolis foi uma derrota muito grande para nós. E a minha vontade de acabar com seu pai, com as minhas próprias mãos, é mais forte do que eu. Zé Pedro fica furioso nesse momento e fala: entende uma coisa, destruir o meu pai é um privilégio meu, é um direito meu, e não abro mão dele. Por isso, você fica na sua e não toma nenhuma decisão sem me consultar. Eu vou ser o imperador, e o Maurílio o segundo homem, e você vai ser o meu conselheiro. Zé Pedro se despede de Silviano fazendo um carinho. Após ficar sozinho, o Silviano diz: Fabrício Melgaço. Até esse nome fui eu quem criou para ele. Sozinho no carro, Zé Pedro começa a mexer no bigode, da mesma forma que o comendador faz, deixando claro o que sente pelo pai. Enquanto isso, Lohane chega em casa desesperada e conta tudo o que ouviu para o Ismael. Ele fica meio receoso e diz: você tá falando a verdade, Lohane? Isso é muito sério, você não pode brincar com uma coisa dessas. Ela responde: é claro que é sério, eu ouvi, ele disse que era o Fabrício Melgaço e que ia matar o pai pessoalmente. Ismael fica tenso e fala: eu não acho que você ia mentir sobre uma coisa dessas. Tá quase amanhecendo, eu vou tomar um banho e a gente vai contar tudo pro comendador. Pouco depois, eles chegam à casa do comendador, que pergunta: bom, o que vocês querem me dizer? O casal fica meio receoso, principalmente a Lohane. Então Ismael fala: a Lohane ouviu uma conversa atrás da porta, mas é verdade. Zé Alfredo fica meio desconfiado, então Lohane abre o bico e revela: eu fui ontem visitar o seu pinguim, mas quando eu cheguei, ele estava conversando com seu filho, José Pedro, e ele estava com a voz bem alterada, nem parecia aquele rapaz bonzinho. Ele deu o maior baile no seu Silviano e disse que ele agiu errado quando tentou matar o senhor mais cedo. Zé Alfredo fica em choque e pergunta: como assim? Eu não tô entendendo nada. O Silviano tentou me dar um tiro? Muito nervosa, Lohane explica: foi isso mesmo. Ele disse que o seu Silviano não podia fazer nada sem a ordem dele, porque era ele quem mandava no seu Silviano. Ele disse também que era o tal do Fabrício Melgaço e que estava com seu diamante rosa. E também me dói dizer isso pro senhor, mas ele falou que só ele é quem vai ter o prazer
de matar o senhor. Zé Alfredo fica espantado, e ao contar para Marta, ela não acredita em nenhuma palavra. Mas Zé Alfredo fica em dúvida e diz: se isso for verdade, o melhor lugar para esconder o diamante é aqui em casa, no cofre dele. Rapidamente, Zé Alfredo entra no quarto do Zé Pedro, enquanto o rapaz está tomando banho, e exige que a Amanda abra o cofre. Marta vai logo atrás e fica da porta observando. Amanda se nega a abrir o cofre e Zé Alfredo fala: você quer voltar para a Europa, mas agora sem nenhum dinheiro, sem ter onde cair morta. Amanda responde: eu tô grávida do seu filho. Mas Zé Alfredo está decidido e comenta: se você pensa que vai mudar a minha atitude, tá enganada. Você grávida e nada é a mesma coisa. Se você não for ali e abrir aquele cofre... Antes mesmo de ouvir o final da frase, Amanda vai correndo e abre o cofre. Zé Alfredo se aproxima e encontra um pequeno pacote. Ao abrir, ele se depara com um diamante rosa. Zé fica inconsolável, mas em seguida, Zé Pedro aparece e fica nervoso dizendo: o que é que está acontecendo aqui? Por que esse cofre está aberto, Amanda? Ah, não. Zé Pedro fica em choque quando percebe que o comendador encontrou o diamante. Eles se encaram e então Zé Alfredo diz: eu vim pegar o que é meu, Zé Pedro. Ou eu devo te chamar de Fabrício Melgaço. Diz alguma coisa. Zé Pedro fica em silêncio por alguns segundos, mas depois de pensar, ele diz: do alto da sua ignorância, você nunca deve ter ouvido falar na palavra regicida. Mas eu te explico o que é. Na época das monarquias, assim era chamado os homens malditos que tinham a coragem de matar o rei, colocando um fim à sua tirania. Zé Alfredo fica perplexo com a frieza do filho e não consegue segurar as lágrimas. No entanto, ele fala: se é de mim que você está falando, você aprendeu a lição errada. Porque se alguém aqui vai morrer, esse alguém é você, seu maldito. Zé parte para cima do filho e começa a enforcá-lo. Amanda entra em desespero e grita para que o comendador solte o vilão. Mas é a Marta quem surpreende, pegando um vaso e batendo na cabeça do José Alfredo. E ainda diz: foge, foge daqui, rápido! Zé Pedro faz como a mãe mandou e foge no calor do momento. Zé Alfredo olha para ela e diz: você acobertou ele, você sabia de tudo. Desesperada, Marta responde: não, Zé, eu não sabia. Acredita em mim, eu tô tão pasma quanto você. Limpando o sangue da cabeça, Zé Alfredo pergunta: se é assim, por que você defendeu ele? Emocionada, Marta responde: porque ele é meu filho, Zé. Porque ele é nosso filho. Eu não ia suportar ver o nosso filho sendo morto pelo próprio pai. Agora, se você acha que ele é um bandido, como parece que é, vai atrás da polícia. O problema é que Zé Alfredo responde: esse caso não é da polícia. Eu mesmo vou atrás dele e vou acabar com esse desgraçado. Zé Alfredo fica completamente transtornado e pede a Josué uma arma. Vendo a situação, Lucas e Josué seguram ele para que se acalme um pouco. Mas no quarto, Marta está também desesperada e desabafa diante das noras dizendo: eu não merecia esse desgosto. Mais uma cruz para eu carregar. E de novo, o destino me mostra como as minhas escolhas foram erradas. Que mulher equivocada que eu sou, meu Deus. Que calvário essa minha vida. E pensar que ele saiu de mim, desse meu ventre, esse ventre maldito. Eu sou uma mulher amaldiçoada, sempre fazendo escolhas tortas, sofrendo feito uma condenada no corredor da morte. Foi assim no meu primeiro casamento, no meu segundo, e foi assim até na hora de dar amor pro meu filho predileto. Eu errei, eu perdi tudo, eu fui humilhada. Eu vivo o suplício de Tântalo. Tudo quero e nada tenho. A Amanda interrompe e diz: tia, eu ainda acho que tudo isso não passa de uma bravata do Zé Pedro. Ele deve ter conseguido os pedaços de diamante de uma maneira atravessada, mas não quer dizer que ele seja o Fabrício Melgaço. Nesse momento, Du também diz: ela já disse que ele assumiu. Esse desabafo
É como se fosse um parto às avessas de José Pedro, que ela não conhecia e começou a conhecer somente hoje. Muito emocionada, Marta volta a dizer: Eu cometi erros imperdoáveis. Eu achei que o meu filho tinha que lutar até o fim para ser o herdeiro do império. E para isso, eu incitei contra o próprio pai. Eu tramei. Eu ensinei ele a ser dissimulado. Eu ensinei ele a rezar a cartilha dos traidores. Tudo o que um calhorda precisa fazer para conseguir aquilo que quer. Agora, José Alfredo não vai me perdoar nunca por ter conspirado contra ele e a favor do meu próprio filho. Amanda interrompe novamente e diz: Não diz isso, tia. Você está nos colocando como culpada e você não tem culpa nessa história. Muito nervosa, Marta responde: Cala a boca, Amanda. Eu tenho culpa sim. Eu sou uma cretina sim. E eu percebi que ao invés de alimentar o meu filho com amor, eu estava alimentando ele com ódio. Porque eu jamais imaginei que a nossa família, o nosso império, ia acabar assim, afundado em um oceano de desgraças. O que eu posso esperar agora? Um felicídio ou um parricídio? Marta sabe que essa história vai terminar em tragédia. E emocionadas, elas abraçam a Marta, tentando reconfortá-la. Mas agora, o pior está por vir. Mas agora que você sabe de tudo isso, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Marta foi a única culpada pelas atitudes de Zé Pedro? Ou o comendador e o Silviano têm o mesmo nível de culpa? Deixe aí nos comentários a sua resposta e aproveita para dizer de qual cidade você assiste a novela. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!